Olá, eu sou Adelir do Romildo. Eu sou Romildo Adelir. Sexto encontro. O amor perdoa sempre. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nesse encontro fomos convidados, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos bem-vindos ao sexto encontro da Semana Nacional da Família. Neste ano, Família, Amor e Letícia. Temos a graça de conhecer e meditar o rico conteúdo desta exortação apostólica. Temos percorrido um caminho onde é possível constatar o sacramento do matrimônio como uma maravilha para a humanidade, a partir do qual as famílias se tornam verdadeiros protagonistas da sociedade, que é a Sagrada Família. E nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós, nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também a nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódio de violência, de fechamentos e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Temos meditado sobre o conteúdo da exortação apostólica Amor e Letícia. No encontro de hoje, aprenderemos um pouco mais sobre a importância do perdão na vida em família. Sabemos que a nossa humanidade é frágil, mas exatamente a partir dessa fragilidade, somos convidados a viver a liberdade de Cristo, que veio anunciar por meio do amor e do perdão. O amor perdoa sempre. Deus nos faz um convite a cada dia para vivermos, sentirmos e proclamarmos o seu amor. É um amor que não encontra limites, ele simplesmente ama. Quando transferimos essa dimensão transcendental para a nossa realidade, podemos constatar que a nossa humanidade limitada encontra muitas dificuldades em testemunhar o amor de Deus. Porém, Jesus, ao se encarnar, adquiriu a mesma natureza humana que temos e provou que é possível viver intensamente e profundamente o amor. Jesus não permitiu que o ressentimento tomasse conta do seu coração, impedindo-o de amar e de perdoar. São João Paulo II nos ensina que o ressentimento tem a origem na fraqueza da vontade e que, para alcançar um valor mais elevado, é necessário fazer um esforço maior da vontade. Quanto mais nos esforçamos para amar, mais capazes de perdoar seremos. Quanto mais alguém trabalha pelo outros, tanto melhor compreenderemos e assumirá como a própria palavra de Cristo: somos servos inúteis. A palavra ressentimento, por si mesma, nos propõe uma atitude contrária ao amor, pois ela nos faz ressentir e sentir novamente todo o mal que nos impede de amar e perdoar. É como se fôssemos nos envenenando e nos fechando em nós mesmos, não conseguindo enxergar que a pessoa alheia
que, como sabemos, também é fraca, falha e limitada. Aqui neste ponto podemos contemplar o maravilhoso exemplo que Jesus nos dá, quando pregado na cruz, pede ao Pai que perdoe aqueles que o fazem mal. Percebemos, portanto, que Jesus não alimenta seu coração com ressentimentos. O que se percebe é exatamente o contrário. Ele não se deixa contaminar e mantém o coração puro e com sede de Deus, seguindo fiel à palavra proclamada. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Se permitirmos que o ressentimento crie raízes em nossa família, um pequeno erro poderá ser suficiente para comprometer toda a estabilidade conjugal e familiar. O diálogo deve se fazer presente a todo momento, pois até mesmo os desentendimentos precisam ser origens, suas razões conhecidas e esclarecidas. Caso contrário, se corre-se o perigo e o risco de nem recordarem mais o verdadeiro motivo das desavenças, nem o porquê está brigando. O problema é que esse tipo de descontrole pode ocasionar consequências ainda piores, mágoas mais profundas e um desejo de vingança por uma palavra maldita, por uma atitude mal interrompida. Momentos assim demandam de nós um esforço mais maior, até chegar ao sacrifício, que por mais doloroso que seja, revela o ofício, o trabalho e a missão em prol daquele que nos são sagrados. Como nos ensina São João Paulo II, a verdade que a comunhão familiar só pode ser conservada e aperfeiçoada com grande espírito de sacrifício. Exige de fato de todos e de cada um, pronto e generosa, disponibilidade à compreensão, à tolerância, ao perdão e à reconciliação. Exige ainda uma atitude desinteressada, que busca sempre o bem do outro, para que todos possam crescer, superar os desafios juntos e alcançarem a salvação, que é o núcleo e o centro da boa nova de Cristo. Cristo anuncia a salvação, esse grande dom de Deus, que é a libertação de tudo aquilo que oprime o homem, e que é a libertação, sobretudo, do pecado e do maligno, na alegria de conhecer a Deus, de ser por Ele conhecido, e de ver e de se entregar a Ele. Viver a experiência da liberdade anunciada por Cristo é o passo inicial e pessoal que precisa ser vivido. É fundamental reconhecermos as nossas fraquezas e sermos capazes de perdoar, primeiramente a nós mesmos. Muitas vezes temos dificuldade de perdoar os outros, porque não conseguimos dar aquele passo inicial e nos perdoarmos. Com isso, acabamos por transferir para outros a nossa culpa, os nossos erros. Ficamos cegos aos nossos pecados. Cristo renova a todo momento o convite a nos libertarmos das algemas, das injustiças para conosco. O amor que liberta nos impulsiona a perdoar, porque amamos, e a amar porque perdoamos. O amor, que é o perdão, são ilimitados um para o outro, uma vez que ambos são bem que podemos fazer. E mais do que o bem que podemos fazer, precisamos ser o bem para a nossa família. A constituição desse bem pode se manifestar, por exemplo, em perdoar o outro que tenha dificuldade, ou mesmo que tenha tido coragem de desculpar-se. Quando cônjuges, quantos pais, filhos têm dificuldade de aproximarem-se e pedir perdão. Ou mesmo dar o perdão ao outro que o pede. Se isto está acontecendo na minha família, é um sinal que precisamos de exercitar mais na arte do amor autêntico,
colocando em primeiro lugar o bem para o outro. É verdade que dar o primeiro passo na direção do perdão pode ser penoso, mas certamente uma questão de treino. Como verdadeiros atletas de Cristo, precisamos praticar o perdão. A prática do perdão nos leva a algumas reflexões que nos pedimos, ao mesmo tempo nos comprometemos a fazer na oração do Pai Nosso, quando dizemos: Pai, perdoa-as as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tal prática nos torna pessoas virtuosas. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos. E essas virtudes adquiridas por uma perseverança sempre, retornando com um esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. A realidade do amor humano, apesar de um imperfeito, deve se espalhar no amor de Deus e perdoar sempre. Agora vamos fazer as nossas preces. Para que saibamos nos perdoar mutuamente, rezamos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que saibamos reconhecer no outro suas fraquezas e limitações humanas, rezemos: Senhor, escutai a nossas preces. Para que sempre praticamos e diálogo a nossa família, rezamos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que cada um de nós possa fazer o seu sacrifício pessoal em prol de toda a família, rezamos: Senhor, escutai a nossa prece. Temos o compromisso de nos tornar a prática do perdão constante no nosso lar. Segundo, ouvir o outro antes de julgá-lo. Reconhecer as minhas limitações e pedir perdão. Oração final. Salve, guardião e redentor esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, e em vós Maria depositou sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos o Pai. Também para nós, guiai-nos ao caminho da vida. Alcançai-nos a graça, a misericórdia, a coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. Deus Todo-Poderoso, nos abençoe com sua bondade e nos dê sabedoria e salvação. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sempre nos alimentemos com os ensinamentos da fé, e vos faça perseverar as boas obras. Amém. Oriente para ele o vosso espaço, e vos mostre o caminho e a caridade da paz. Amém. Amém. Agora a gente vai falar um pouquinho de quando começou a nossa vida no caminho da igreja, né? Eu, quando era solteira, eu era catequista e trabalhava com as crianças e grupo de jovens. Depois, quando casada, sempre eu senti o desejo do coração de voltar a trabalhar esses compromissos da igreja, né? Que era trabalhar para Deus. Aí eu sempre pedia para o meu esposo, assim, para nós voltar no caminho da igreja. Aí nós temos casados há 30 anos, né? Temos um filho, né? Temos uma nora, temos um neto, Benhur, né? Meu filho é Jean Carlos, a minha nora Tainara, e o nosso neto Benhur, né? Que tem um mesinho de idade. Somos 30 anos casados, como eu falei. E nesses 30 anos, foi em 2010
que nós recebemos convite de fazer um retiro, né? Um retiro para casal. E foi nesse retiro que a gente se encontrou com Jesus Cristo verdadeiramente, né? Com o meu esposo, que ele se entregou na vida da igreja, né? Que com a graça de Deus, foi em 19 de abril de 2010 que a gente fez o retiro de casais. E a partir desse momento nós começamos a trabalhar no reino de Deus, né? Com aquele fervor de resgatar casais, de levar casais para encontro, de lutar pelas famílias, de trabalhar pelas famílias. E continuemos desde 2010 nessa missão maravilhosa. E faz uns 4 anos atrás que nós recebemos o convite para nós fazer parte da pastoral familiar, né? Que nos ajudou a cada vez mais nos aprofundar a trabalhar com casais com o encontro de noivos, né? E foi muito maravilhoso, né? Esse convite que a gente teve, né? De 4 anos atrás, que foi o nosso casal coordenador, Kéia e César, né? Que eles proporcionaram esse convite para nós. E com muita alegria que nós serviremos hoje, né? Na igreja, que foi o Espírito Santo que nos ilumina sempre, e que Maria Santíssima sempre nos acompanhou, né? E como diz a Kéia, pastoral familiar e movimento de irmãos, são tudo misturado, né? Então é uma alegria muito grande a gente fazer parte dessa família que é a pastoral familiar. Só quero fazer um convite, né, os casais que desejam, né, que se sentir no coração de fazer parte dessa família maravilhosa, que procure a gente, procure o Diácono César, a Kéia, porque é uma grande família e vale muito a pena, né? E a messe é grande e os operários é pouco, né? Então a gente precisa de bastante operário para trabalhar nessa messe, para fazer essa evangelização, para arrecadar famílias, né? Que hoje em dia as famílias tá tão assim desprezada, né? Muita briga entre pai, filho, marido, mulher. Então a gente está aqui para isso, para resgatar essas famílias, né? É isso aí. Então encerramos com muita alegria essa novena nossa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é.